fundamental dessa campanha é falar dessa doença, esclerose lateral amiotrófica. Essa doença é um dos maiores desafios da ciência médica hoje, é essa doença. Ela tem um dado interessante, que essa doença foi descrita em 1800, não sei bem a data, 1860 e pouco, ou 90, por Charcot, o médico francês. Ele descreveu tudo que a gente sabe da doença naquela época. Então nós já temos mais de 150 anos da doença, nós conhecemos já todo o aspecto clínico, o prognóstico, já naquela época, mas até então não tínhamos um tratamento. Era uma doença esquecida dos profissionais, especialmente dos cientistas. E nos últimos 20, 30 anos está havendo um interesse muito grande dos pesquisadores em busca da cura, do tratamento. Os pacientes, eles estão muito esperançosos, porque o que mais eles escutavam é que ninguém conhecia a doença que eles tinham. E a partir deste momento, as pessoas estão mais solidárias aos seus problemas, a como poder ajudar, questionando um pouquinho mais qual poderia ser uma forma de tratamento. Então ela está ainda nessa fase de pesquisa básica mesmo, de a gente entender como morre o neurônio, que mecanismo gera a morte desse neurônio, para daí construir um medicamento. Então é coisa muito básica que requer pesquisadores de ciência básica, cientistas mesmo, que precisam de dinheiro. Então a evolução da doença, ela depende muito de qual foi o neurônio que foi afetado primeiro, se tem só um ou dois afetados, e aí tem realmente uma questão da pessoa, da história pessoal de cada um. A gente tem casos os mais variados. Também depende do momento em que é feito o diagnóstico. Então, nós às vezes recebemos pacientes que já estão quase no fim, já não fala, já não anda, já não consegue mais, começa a engasgar muito e não consegue mais alimentar-se via oral. Então, existem muitas variáveis para a gente considerar, dizer, não é sempre assim. Quanto mais rápido você tiver um acompanhamento multiprofissional, multidisciplinar, esses pacientes vão ter uma sobrevida maior, eles não vão chegar num estado tão crítico para a gente, sabe? E eu acho realmente muito importante, que haja das diferentes áreas da saúde essa interligação, porque só o médico não vai resolver, só o fono não vai resolver, só o psicólogo não vai resolver. Tem que ter um grupo multidisciplinar. Isso tem mostrado que o tratamento nesse modelo, ele aumenta a sobrevida dos pacientes em torno de 6 meses a 1 ano. Igual ao medicamento que nós temos, o único medicamento disponível para essa doença. Nós temos pacientes que perdem essa capacidade de uma forma que a evolução é mais rápida, e pacientes onde essa evolução é mais lenta. E aí também entra numa outra questão, se é um paciente, e aí a gente fala da doença do neurônio motor, se começa pelo atinge o neurônio do motor 1 ou 2, né? E se a pessoa perde primeiro os movimentos de deglutição e de fala, né, que a gente diz que é de origem bulbar, ou se ela começa a perder primeiro movimentos de membro superior e inferior. A fisioterapia motora, ela vai atuar numa das principais sintomas da esclerose lateral amiotrófica, que é a fraqueza muscular. Então, nós vamos começar a tentar manter essa musculatura e principalmente evitar atrofias de desuso, porque eles acabam perdendo algumas mobilidades, né? Eles acabam ficando mais acamados, mais sentados, mas muitas vezes existem grupos musculares ali que ainda estão ativos, e o fisioterapeuta tem que incentivar essa musculatura. A palavra certa para isso é um desafio, né? A gente tem que mobilizar a sociedade, seja através de doação, seja através de campanhas publicitárias. Então, quando vai para a mídia uma campanha de balde de gelo, as pessoas se perguntam, mas por que o balde de gelo? Mas por que isso, né? E quando a gente tem a oportunidade de dizer, olha, está acontecendo porque existe a esclerose lateral amiotrófica, é uma doença grave, que precisa de todo um suporte da rede de saúde para que o diagnóstico seja mais rápido. Então, no tom de brincadeira, que na verdade não é brincadeira, né? Uma situação como essa, mas que no fundo chama a atenção da população, e para a gente dizer para as pessoas que na verdade o desafio mesmo é ter a ela. E a família ter um doente com ela. Isso realmente é um desafio. O balde de gelo foi uma oportunidade,
muito bem utilizada. E nós precisamos focalizar essa doença, porque dela vamos ter conhecimento para outras. A partir do momento que a gente conhecer como é que morre o neurônio, isso vai ser utilizado para Alzheimer, para Parkinson, para outras doenças degenerativas que seguem um modelo parecido. Tem várias pesquisas, né? Então tem a célula-tronco, então a esperança deles é que a célula-tronco consiga dar uma esperança de uma cura dos pacientes que já estão doentes, né? A esperança de todos é que os que estão doentes consigam pelo menos frear a doença. Porque pelo diagnóstico ela é muito rápida, então a esperança de ter um remédio ou uma solução que ou freia enche o coração de esperança de ainda estar por aqui quando essa cura chegar.